Pessoal, voltando. Triângulo. Beleza, já está indo no caminho certo, já sabes quem é a hipotenusa. Eu chamo de hipotenusa porque é íntima, né? Muitos anos trabalhando com ela. A hipotenusa e os catetos, certo? Já sabes reconhecer, legal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar este pontinho aqui, este vértice, e vou fazer uma pontilhada até a hipotenusa, até a hipotenusa. Este tamanho é chamado de altura. Vou chamar de H, porque em inglês a altura começa com H, né? Mas se tu quiser chamar de A também não vou ficar magoado. Mas via de regra a gente encontra como H. Vocês concordam que eu poderia medir a altura daquele triângulo de duas maneiras diferentes, além desta? Tu enxerga? Eu posso posicionar esse cara desse jeito, com um cateto menor apoiado no chão. Eu posso desenhar ainda com um cateto maior apoiado no chão, concordam comigo? Nesse caso, a altura é o próprio cateto. Concordas? Nesse caso, a altura também é o próprio cateto. Tudo bem para vocês? Ou seja, o objeto está no chão. Eu posso medir a altura dele assim. Aí eu pego no chão a trena e boto até o ponto mais alto, não é isso? Mas eu posso pegar a cadeira assim e querer medir a altura dela assim. Tenho direito? É claro. De quantas maneiras diferentes eu posso apoiar um triângulo no chão? 3. Quando a hipotenusa está no chão ou quando um dos catetos estão no chão. Tu viu? Então tem 3 alturas para medir um triângulo, né? A altura relativa à hipotenusa é essa, e aqui a altura relativa aos catetos. Que no triângulo retângulo, quando um dos catetos está de base, o outro cateto vira altura. Curioso isso, né? Interessante perceber isso. Mas é assim que a gente desenha geralmente os triângulos retângulos para estudá-los. Ó, eu vou usar as mesmas letrinhas da apostila e o mundo todo usa as mesmas letrinhas. Olha que loucura, né, cara? Mesmo no Turcomenistão, que é um país que eu adoro, eles usam as mesmas letrinhas. Aí, olha só, como a hipotenusa é a maior, eu vou chamar ela de A. Aliás, ó, eu fiz o desenho igual da tua apostila na página 38 e 39, para que se tu não copiar nada, se tu só prestar atenção, depois tu consiga estudar pela apostila. Então é mais importante que tu preste atenção. Já que o cateto maior é esse aqui, eu vou chamar ele de B, e o cateto menor ficou na esquerda, eu vou chamar de C. Nada demais até agora. Simplesmente desenhei um triângulo retângulo com a hipotenusa na horizontal, peguei aqui uma pontilhada e separei em 2 triângulos, concordas? 2 triângulos menores, e dei nome aos catetos. Hipotenusa A, cateto maior B, cateto menor C. Só. Tem uma coisa que eu sei que tu já sabe há tempo, que é o teorema de... que usando essas letras ficaria. Isso. Tanto faz a ordem, não importa, acertaram. Estou orgulhoso. Então tu vê, vai ter questão que vai ter que fazer Pitágoras. E aí não tem nem que ver, né, cara? Tem obrigação de saber reconhecer quem é a hipotenusa e jogar na forma. Mas agora que nós sabemos semelhança de triângulos, agora que nós sabemos semelhança de triângulos, a gente pode fazer a semelhança entre aqueles triângulos que estão ali e criar novas relações matemáticas que podem ser muito úteis. Só tem um detalhe. Eu tenho que dar nome para esse tamanho aqui e nome para esse tamanho para poder enxergar os outros 2 triângulos, concordam comigo? Esses tamanhos, eles são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. É um nome justo? Lembra lá da física, quando a gente ia decompor um vetor? A gente não fazia uma pontilhada paralela para desenhar a componente, o filhotinho? Se tu for pensar esse C como se fosse um vetor, se eu botar uma setinha ali na ponta, ó, puxa uma pontilhada, esse aqui seria o fx, não é isso? Ou seja, esse tamanho aqui, galera, é a componente, desculpa, é a projeção do cateto C sobre a... Este tamanho é a do cateto sobre... Tu vê, uma maneira técnica de se conversar agora. Calcule a projeção do menor cateto sobre a hipotenusa. Tu sabe que tu vai ter que tirar a pontilhada lá daquele vértice e definir 2 projeções. Uma eu vou chamar de M, a outra eu vou chamar de N. A maior eu chamo de M, ordem alfabética, a menor eu chamo de N. Assim como eu fiz A, B e C em ordem alfabética. Frescura de matemática. Tudo bem até aqui? Agora está bem claro que eu tenho ao todo... Quantos triângulos? 3. O grandão,
o pequeno da esquerda e o médio da direita. Será que eles são semelhantes? Para que sejam semelhantes tem que ter os mesmos ângulos. Vamos descobrir se eles têm os mesmos ângulos. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta. O triângulo grande tem quais ângulos? O alfa e o beta. O triângulo da direita tem o... Quem deve ser aquele ali? Tem que ser quem? Esse aqui é alfa e aqui é 90. Tem que ser o beta, porque eu chamei aquele de beta, não foi? Triângulo da esquerda tem um ângulo de 90 graus, tem um beta, então ali tem que ser obrigatoriamente alfa. Esses três triângulos estão desenhados numa posição gostosa, confortável para a gente fazer relação entre eles? Não, né? Cada um está numa posição. Eu vou redesenhar os três triângulos todos na mesma posição, para ficar fácil de enxergar a proporção entre eles. Vou até fazer aqui, ó. Vou fazer todos nessa posição aqui, o grandão, o médio e o pequenininho. Assim, a posição tão boa de desenhar, né? Aqui é o 90 graus. Que ângulo quero menor? Alfa ou beta, visualmente? Alfa, né? Então, eu vou dizer que aqui ali é alfa, ali tem que ser alfa, aqui tem que ser alfa. Quem é que restou pra cá? Beta, beta e beta. Show de bola. Triângulo grande. O lado grande é a hipotenusa, que eu chamei de A. O cateto menor eu chamei de C. E o cateto maior de B. Tudo bem pra vocês? Triângulo médio. O B é a hipotenusa, obrigado. O N está aqui embaixo e está na posição dele mesmo, né? Ficou bem legal. E o H, que é esse tamanho aqui. Vai. Aonde? Para quem está com dificuldade, vamos usar aquela técnica para identificar. Já tá com o nome. Entre 90 graus. Entre 90 graus e beta pode ser, tá o? Entre 90 graus e beta tá o N. Observem como é simples. É muito simples, é brincadeira de criança pequena. Tu pega uma criança pequena, tu mostra pra ela, ela acha. Tu não pode perder pra uma criança, cara. Isso é brincadeira de criança pequena, bicho. É tu falar, filhinho, tem 5 anos a criança. Qual é a letrinha que vem aqui? Tu ensinou pra ela que é só procurar entre alfa e o quadradinho, ela vai peixinho e quadradinho, papai, letra H. Tá bom? Ela faz. Não pode perder pra uma criança jovem nessa hora, né? O teu cérebro não pode estar mais fraco que de uma criança pequena, certo? Entre o peixinho, o filhotinho, e o Bzinho, o manco. Qual é a letrinha, filhinho? Ele vai lá e olha. Ah, é Czinho, papai. Ele acerta. Estamos conversados? Então tá bom. Pessoal, esses três triângulos têm ângulos iguais, portanto seus lados são... Pronto, agora tu faz a festa, tu faz a relação que tu quiser. Por exemplo, só para início de conversa, faz uma relação entre esses dois. C sobre H. Pode ser C sobre H. É B sobre N, é igual a B sobre N. E tem mais 3 relações entre esses aqui, né? Tem mais várias relações entre esses, né? E eu ainda posso relacionar esse com esse, né? Então pode ser esses dois, o grandão com o médio, o grandão com o pequeno com o médio. Só que dessas várias fórmulas que vão nascer, só algumas são mais famosas, só algumas ganham destaque, outras são jogadas fora. Quer dizer que elas não vão ser úteis, professor? Podem ser úteis. De repente, uma questão do mal, o cara quer que use uma relação que nós nem estudamos. Por isso que era importante tu saber fazer isso que eu fiz. Por isso que é importante tu saber pegar um triângulo, dividir ele em 2 triângulos retângulos menores e saber fazer a proporção entre qualquer um deles. É esta a ferramenta definitiva para resolver problemas de trigonometria no vestibular. Esta é a grande ferramenta. Quase tudo no vestibular sai por semelhança de triângulos. Por exemplo, vamos ver essa relação aqui, como é que ficou. Ó. Fazendo por escreve. C vezes M é igual a H vezes B. O que essa relação está me dizendo? Que a altura do triângulo vezes um dos seus catetos é igual ao outro cateto vezes a projeção do primeiro, né? Tu vê, essa fórmula não ganhou fama. Essa fórmula é uma fórmula que não ganhou fama. Mas eu posso criar uma questão que te obrigue a usar ela, concorda comigo? Eu posso te obrigar a usar essa relação. Mas é uma relação que geralmente a gente descarta, a gente não presta atenção nela. Tenta outra. Isso pode ser assim, o grandão com o grandão, o médio com o médio.
Poderia fazer uma equação só que eu acho que se a gente botar mais um igual aqui, pode confundir muita galera. Por isso que eu preferia fazer primeiro assim, ó. Me diz outra relação, vamos ver. A sobre C. A sobre C, pode ser, ou tá olhando pra cá de repente, né? Não, A não. sobre C, ou pra esse mesmo? Então tá, A sobre C Não, e B B. sobre H. e B sobre H é igual a B sobre H. Legal. Fazendo cruz credo ficaria A vezes H é igual a B vezes C, né? Concordam comigo? Vamos traduzir isso olhando para o triângulo maior. A hipotenusa vezes a altura é igual. Upa, essa aqui é famosa. Essa aqui é uma relação famosa. Que o produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Essa sempre cai nos vestibulares, nas provinhas por aí afora. Essa aqui tu vê, ó, a gente criou ela igual a gente criou outra, só que a gente vai descartar ela, porque ela não é famosa. Mas não quer dizer que tu não vai precisar. Essa é uma das famosas, são só algumas famosas, tá galera? Vamos tentar outra aí, vai. Deixa eu ver. C sobre N, gostei. C dividido por N é igual a B sobre H. É igual a B sobre H. Vamos fazer um cruz credo. C vezes H é igual B vezes N. Caramba, dá uma olhada nessas duas. Vê se elas não são absolutamente complementares. Cateto vezes a altura relativa à hipotenusa é igual ao outro cateto vezes a projeção do primeiro. Aqui, cateto vezes a hipotenusa é igual ao outro cateto vezes a projeção do primeiro, ó, a projeção do C, né? Essa é famosa? Essa não. Pode ser que um dia tu precise dela, mas ela não aparece nos livros como relação métrica de triângulo retângulo. Essa é uma relação métrica de triângulo retângulo. Tem uma relação que é famosa que usa a altura ao quadrado. Vamos ver, como é que eu faço para aparecer a altura ao quadrado aí, hein? H sobre N. Eu posso relacionar esses dois aqui, não posso? A gente não fez nenhuma relação, acho, entre os dois pequenos, né? Deixa eu ver, H sobre N é igual M sobre H, M sobre H. Cruz credo, H vezes H, H ao quadrado é N vezes N. Essa é outra famosa, traduz para mim isso. Hipotenusa ao quadrado igual O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual à própria... Não é mais. Se fosse mais, seria hipotenusa. Certo? Não é mais, é vezes. É igual ao produto das projeções dos catetos. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, o M e o N. Legal, essa é famosa também. Essa é muito famosa. Bom, olha só. Duas outras equações, basicamente, que estão faltando, que são muito famosas, é que relacionam a hipotenusa com a projeção dos catetos. Relaciona a hipotenusa com as projeções dos catetos, que é o M e o N, né? Falta achar uma relação importante aí. O que será que a gente pode escrever, hein? Quero relacionar a hipotenusa e quero também que tenha M e N na brincadeira. Me dá uma ajuda. Vou apagar essas que foram menos úteis, pode ser? Vou apagar para ganhar um espacinho essas que foram menos úteis e vamos tentar. Quero usar o A. A sobre... Pode ser quem? A sobre C, esse aqui ou sobre esse aqui? Esse aqui? Esse. A sobre C pode ser. A sobre C é igual. C sobre N. C sobre N. C sobre N. Certo? Era isso que eu queria. Cruz credo. A vezes N é igual a C ao quadrado. Traduz isso para mim. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua... Pô, essa é boa, cara. Essa é ótima. O cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Tenta fazer, sem fazer a semelhança, qual seria a fórmula complementar a essa? B ao quadrado, A vezes M, né? O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Será que essa fórmula realmente existe ou será que é só uma coincidência? Vamos ver. Como é que a gente criou essa fórmula comparando o triângulo grande com o triângulo
menor, vamos fazer uma do grande com o médio, com esse mesmo estilo? Como é que ficaria? A sobre B, que é hipotenusa, hipotenusa sobre hipotenusa, Igual a B sobre M. B sobre M, B sobre M, cruz credo, B ao quadrado é igual a M vezes A. Bem aquilo que nós já tínhamos feito por semelhança, olha que interessante, que loucura, né? Meio que usando uma decorebinha a gente conseguiu produzir uma fórmula que de fato funcionava. Acabou. Tu vê, ó, quando me ensinaram isso, cara, tu vê que mediocridade do professor. Me perdoa, professor, porque realmente tem que ser honesto com meus alunos. O cara não me mostrou de onde é que veio nenhuma fórmula. Ele simplesmente botou esse desenho aqui na minha frente, disse qual era o nomezinho de cada coisa e falou, olha gente, agora nós vamos resolver os probleminhas usando esse formulário, ó. O Pitágoras, A vezes H é igual a B vezes C, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, depois o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção, o outro cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. A altura ao quadrado da hipotenusa, bonito. Pronto, criança, se virem, vamos fazer exercício. Ele não falou pra mim, Otávio, não vai ter no vestibular esse formulário, tá, querido? Isso que eu tô te dando de ferramenta hoje, lá no vestibular, esquece. Ou seja, ele queria que eu decorasse isso. Mas eu tô dando aula há 10 anos disso, eu nunca decorei. Porque se eu precisar, eu faço rapidinho um desenho de 2 triângulos, 3 triângulos e na hora tiro. Outra, eu vou estar exercitando meu cérebro, eu vou estar consciente do que eu vou estar fazendo, a chance de eu errar é muito menor. Então tu vê, cara, que momento delicado. Ou tu aprende a fazer o desenhozinho, redesenhar os triângulos e brincar de semelhança, que é a matéria anterior, ou se tu preferir, tu pode tanto usar essas fórmulas que tu decora, e tu acaba decorando mesmo, tá? Só que tu acabou de me confessar que tu não decorou. Eu não decorei, porque sempre que eu ia fazer o problema, eu fazia o problema por semelhança, depois que eu aprendi a verdade. Mas quando eu ia ter a prova, aquela prova de decoreba, eu fiz tanto exercício que eu já não precisava mais olhar para o formulário. Eu pegava a fórmula e já lembrava ela de cabeça, porque as fórmulas elas têm uma relação uma com a outra. Então tem que tomar uma decisão do que tu quer. Se tu vai querer fazer a semelhança na hora, ou se tu vai querer decorar ou correr o risco de escrever aí em algum lugar e pegar a fulana. Ai, ai, ai. Vamos fazer uns exercícios para ver se a gente matou a charada. Ah, detalhe, ó. Isso que eu fiz para vocês era um exercício que a apostila sugeria que tu fizesse. Então uma das tuas tarefas vai ser tentar refazer isso que eu fiz lá na página 39. Ele vai te ajudando, tá? Ele vai te ajudando, ele vai dando dicas para ti. Certo? Deixa eu até anotar aqui, ó. Tarefa, página 39. Essa vai ser a tua tarefa. Isso. Só que antes de tu exercitar isso em casa, que é deduzir as formuletas, eu vou querer, por exemplo, que tu arrisque. Eu vou até deixar tudo no quadro, ó. Aqui em sala de aula ainda, antes de a gente sair, eu vou querer que tu arrisque lá na página 41, exercício 1. Só isso. Página 41, exercício 1 é agora, hein? Fazer agora. Fala, querido. Pode se imaginar que um triângulo é um retângulo cortado ao meio. Certo? E isso eu calculo como se fosse um retângulo, lado vezes lado, depois dividido por 2. Porque um triângulo é um retângulo cortado ao meio. Eu também, eu tinha dificuldade de decorar porque sobre 2, até que o professor me avisou isso. Tá vendo um triângulo, um retângulo cortado ao meio. Nunca mais me esqueci que era a base da doutrina sobre 2. Importante saber a origem das coisas. Muito bonita a pergunta. Ó, galerinha, agora, ó, página 41, exercício 1. Ou tu faz na raça por semelhança de triângulo, ou tu pode primeiro consultar no quadro as fórmulas para ir te familiarizando com elas. Ó. O amigo já salvou a minha pátria, ó. É H ao quadrado igual a M vezes M, que nós deduzimos? É vezes N. É vezes N, né? Então, peraí. Não escreveria M ao quadrado, né? Ótima observação, garoto. Pode crer. Vai, galerinha, arrisca primeiro a de sala de aula. Página 41, exercício 1, que eu tô aqui pra te ajudar. A outra é tarefinha, página 39. Tô indo nas carteiras dar uma força.